Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Reclame é Queer, a central de reclamações LGBTQIAP+, onde vocês me mandam suas reclamações e eu comento ou reclamo junto também. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E o programa de hoje tá bom, viu? Tem gente questionando sobre a representatividade do audiovisual. A gente não aguentando mais hétero top cis cantando. Até quando? Porque a gente vai passar por isso. Questionando por que jovens conservadores estão destruindo os nossos símbolos. E pensando que se o humor de casal é isso mesmo aí que a gente vê por aí. E se você quer reclamar e ninguém quer te ouvir, saiba que eu quero. Manda pra mim. Você pode mandar sua reclamação no Telegram do Sapa Justa, que é t.me/sapajusta. Ou pode mandar pro áudio no inbox do Sapa Justa também, que é @sapajusta. E hoje a gente vai começar com um grande estilo. Vamos ouvir a reclamação da Anne. Oi, Letícia, meu nome é Anne, eu sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E meu reclame aqui é que eu tô cansada, assim, de ver essas reproduções audiovisuais, webséries com a temática lésbica. E sempre a maioria das protagonistas vem com os mesmos corpos padronizados. Parece que as manas são retiradas de uma passarela da semana Fashion Week. E eu acho que isso é extremamente cansativo e problemático, sabe? Tem sim uma carência enorme ainda, né, de produtos, principalmente no nicho, né, audiovisual, de conteúdos lésbicos. E eu sei que quando surge uma coisa ou outra, a gente devora e tem que incentivar, mas assim, incentivar, engajar, assistir é bacana, legal, mas acho que é importante também, né, fazer uma análise crítica mínima sobre esses conteúdos. E já passou meio 1 minuto, sabe, meu Deus, mas é isso. Tentando aqui retomar o áudio sem tanto desespero, né? Mas enfim, eu acho que sim, é importante a gente consumir essas produções, mas de uma forma mais crítica, questionando mesmo e observando o porquê dessa manutenção de corpos padrão. É visível, se a gente fizer uma lista rápida aqui de webséries, a maioria das protagonistas são manas cis, brancas e magras. E isso afeta, né, a nossa vivência de forma direta e indireta, né? A forma como nos amamos, a forma como amamos outros corpos, a forma como enxergamos o que são corpos aceitáveis ou não aceitáveis. Então, eu acho que é importante a gente, sim, consumir, mas questionar, porque eu acho que é a partir do questionamento que a gente provoca algum tipo de mudança, sabe? Não consumir por consumir. Enfim, existe essa carência, sim, ainda em produções audiovisuais lésbicas, então, quando surge realmente um conteúdo voltado para nós, parece que, né, só o fato de ser uma temática lésbica já basta. E não, nessa altura de campeonato, não basta só produções lésbicas, mas conscientes, né, com corpos possíveis, né, com corpos reais. E isso envolve muitas questões também, né, que a gente pode levantar, questão de pressão estética, questão da gordofobia, da transfobia, enfim, tantas pautas que são importantes no nosso meio. Então, sim, eu tô cansada da gente não levantar essas questões com essas produções, sabe? A gente precisa responsabilizar aqueles que produzem. É necessário, porque só assim tem alguma mudança, sabe? Enfim, meu reclame aqui é esse. Então, um cheiro, beijo, adoro o podcast, espero voltar aqui mais vezes, não só para reclamar, mas enfim, cheiro. Gente, eu tô rindo aqui, mas é do desespero dela com 1 minuto. Eu falo que é para mandar áudio de 1 minuto até 1 minuto e meio para não ficar gigantesco, mas pode mandar o áudio com tranquilidade, tá? E voltando sobre a reclamação da Anne, eu concordo muito com ela. A gente tem que consumir, mas tem que questionar. Eu acho que isso que ela colocou é essencial e eu só acrescento falando que eu concordo muito com os pontos que ela levantou. Eu já fui a lésbica que assistia tudo, absolutamente tudo. De filme iraniano a qualquer comédia teen. E hoje eu não sou tanto assim. Eu assisto muita coisa ainda pelo queerbait, não vou negar. Mas eu não acho que eu dou conta de consumir tantas coisas assim, porque eu acho que ser só lésbica, só bi, não é o suficiente. Nós somos seres com camadas e convivências e essas camadas precisam estar lá, precisam sim ser melhor representadas. Sinceramente, eu acho que a única não, mas a última produção que eu vi que atende esses requisitos, e eu acho que até muito bem, é League of Their. A gente até fez um episódio maravilhoso sobre essa série, que em português é Uma Liga Muito Especial,
E assim, eu vou falar dessa série o quanto for possível, até cansar, porque sinceramente é uma série muito boa, que deveria ter até mais reconhecimento do que tá tendo. Se você não escutou o episódio, eu recomendo que você escute, mas veja a série antes também, porque é uma série incrível. E agora eu vou falar uma polêmica que eu posso até estar arrumando confusão com o meu maior público desse podcast, que são as lésbicas. Mas eu acho estranho que as pessoas gostem, por exemplo, mais de The L Word do que de Leak. Ah, mas você não assiste The L Word? Não, Letícia, eu assisto. Eu assisto porque eu tenho as minhas carências também. Mas eu assisto muito reclamando de várias coisas. E muitas dessas coisas são sobre representatividade, sim. Como a Anne falou, de corpos, de vivências. Eu tenho um pouco de dificuldade até de me identificar com as pessoas por questões sociais. Elas são ricas em Los Angeles. Eu acho que é muito fora da minha realidade. Mas eu assisto o The L Word reclamando. E eu fico assim, cara, uma série tão foda como a League, eu vejo apaixonada. Eu fico, assim, impressionada, porque a série é muito bem feita, tem representatividade, e assim, não é representatividade só dos personagens, não. As pessoas que fazem parte da produção, autoras, direção, tudo tem representatividade. Eu acho que por isso que a série fica tão rica. Então, sim, vamos assistir tudo que tiver, até as coisas que não são tão boas, mas com esse senso crítico que a Anne muito bem colocou. Agora escutem comigo o áudio do Edu. Oi, Letícia, tudo bom? Eu me chamo Eduardo e eu faço uma reclamação principalmente do meu trabalho, que eu não consigo entender das qual é do pessoal hétero top que adora fazer duas coisas no trabalho. Ou falar muito alto sem necessidade, ou cantar muito alto sem necessidade músicas tradicionalistas do seu estado, no meu caso é Rio Grande do Sul. Simplesmente você tá lá escrevendo um e-mail numa boa, atendendo um cliente, coisa do nada você começa a ouvir um ué, galopeira ou alguma coisa parecida. Bom, tá aqui minha reclamação. Eu espero que eu não esteja sozinho nesse mundo. E é isso. Músicas tradicionalistas do seu estado. Nossa, eu sinto muito por você, Edu. Mas você me arrumou um novo medo. Que é heterotop cantando músicas tradicionalistas do estado. E do sul, assim, né? A gente tá meio que já traumatizado um pouco depois dessas eleições bastante conturbadas. Que ainda bem que a gente venceu, né? Não venceu aquele cara péssimo e horrível, genocídio, Diaba 4 lá. Mas muitas pessoas não tiveram a vergonha, não têm a vergonha ainda de se esconder atrás de uma xenofobia muito forte. Eu fiquei aterrorizada e eu fico até assim um pouco receosa de ir pro sul e me deparar com um heterotop cantando músicas tradicionalistas. Mas eu acho que assim, no lugar de usar esse espaço para falar mal do sul, falar mal do sudeste, apesar que eu sou do sudeste, né? Mas eu sou de Minas, que é o único lugar que salva um pouquinho. Eu acho que a gente também deve compadecer um pouco com as pessoas que estão rodeadas por essas outras pessoas escrotas em lugares mais tradicionais e conservadores, porque essas pessoas são resistências ali, né? O próprio Edu, coitado, passando por essa situação. Por isso aqui também eu faço um pedido. Nordeste, primeiro, vamos considerar Minas? A gente tem vários defeitos, sim, não vou negar, mas a gente tem umas coisas ali. A gente tem a comida boa, em comum, né? Comidas diferentes, mas comidas boas. Mas vamos aí também abrir passaporte para as pessoas que são do Sul, que são de outras regiões, que são do Sudeste, que são legais. Bem, fica aqui meu apelo. Caso esteja muito ruim, a minha editora pode cortar, já que ela tem um poder de fazer isso e é do Nordeste, né? Não vou cortar, mas deixo aqui meu apoio à anexação de Minas Gerais ao Nordeste. Também apoio a existência de algo como o Enem, só que para avaliar se pessoas legais dos demais estados brasileiros realmente são legais o suficiente para serem nordestinas e viverem no Nordeste. Mas só para complementar sobre esse áudio do Edu, mais uma vez eu me pergunto, por que heterossistops são tão barulhentos e com barulhos horríveis? Vamos fazer um pouco mais de silêncio, porque vocês são chatos demais. E bora para mais um áudio. Vamos ouvir o áudio da Nara. Olá, LGBT, povo irritado. Então, hoje eu tenho um combo de reclamações, entendeu? Porque não tá fácil. Eu voltei a estudar no ensino formal, né? Fazer faculdade de novo. E aí eu tô tendo que lidar com pessoas mais jovens, né? Pessoas que acabaram de sair da escola, que estão com seus 17, 18 anos. E eu estou de frente com a realidade que eu não tô conseguindo engolir. Porque parece que essa juventude confunde os códigos. Por exemplo, quando eu era bem jovenzinha, a gente usava anel de corpo pra dizer, olha, gosto de mulheres.
Aí, pouquíssimo tempo atrás, chegaram pra mim e perguntaram se eu tinha casado com os pobres. Porque em algumas partes lá do cristianismo, a galera que usa anel de coco é a galera que casou com os pobres. Aí eu não casei com os pobres, mas provavelmente se eu casar vai ser com uma pessoa lascada de dinheiro também, porque do jeito que eu tenho sorte na vida. Mas enfim. Também disseram que anel de coco é quem decide esperar dentro de uma congregação cristã. Eu não sei o que significa esperar. Esperar pelo quê? Pela hora da morte? Enfim, esse é um código, né? O código anel de coco foi um código que parece que não faz mais sentido. Não simboliza mais que você pega mulher. Significa qualquer coisa. E aí tô fazendo isso com outros códigos. Por exemplo, estava eu numa roda cheia de pessoas com cabelo colorido, azul, vermelho, amarelo, tudo. E aí, uma das pessoas jovens começa a falar que tem alergia a glúten, a lactose e tal. E eu comentei, nossa, eu conheci uma pessoa que também era desse jeito. É uma vida bem complicada. A pessoa perguntou pra mim quem era este ser que também era cheio de alergias e intolerâncias. Eu falei, minha ex. Eis que a galera do cabelo colorido virou assim pro lado, com um olhar de susto pra mim. E eu fiquei, ué, tu com esse cabelo azul, tá fazendo essa cara de espanto quando eu falei ex-namorada? O que é que tá rolando? Eu achei que cabelo colorido também era um código social, sabe? Tá confuso, tá me confundindo. Não que você, pessoa hétero, cis, tal, padrãozinha, não pode ter uma mechinha tal, colorida. Mas, sabe? Me confunde. Aí, de repente, achei que tava numa roda de pessoas que estavam lidando com a sexualidade de forma natural, né? Com diversas possibilidades. E não, porque houve um espanto quando eu mencionei que tinha uma ex-namorada. O jovem, ele confunde todo mundo. O jovem, ele tem que acabar. Mentira, não tem que acabar. Mas ajuda a gente, jovem. Vocês são muito confusos. Eu, hein? Gente, eu amo que a nossa editora participa. Se você ama também, como eu, manda mensagem pedindo para ela participar mais, que eu simplesmente adoro. Eu realmente fico muito feliz. Mas vamos falar sobre o áudio da Nara. Gente, para mim esse áudio configura crimes graves. Denúncia. Pode fazer isso? Não pode. Anéis de coco? Quer dizer que casou com pobres? O que é isso? Precisa de um símbolo para falar que casou com pobre? Eu não sei, isso é cristianismo? O cristianismo é muito estranho com algumas coisas, com várias coisas, né? Mas o que é isso? E anel de coco decidiu esperar? Esperar o quê? Como disse mesmo a Nara. Gente, para de corromper o anel de coco. É uma coisa que é nossa. Deixa pra gente. Vocês querem tudo. Além de tudo que vocês já têm, vocês querem os nossos símbolos. E outra coisa, a união das pessoas de cabelo colorido conservadores é uma coisa que me assusta. E essas pessoas se assustam quando falam de relacionamentos LGBTs. Eu tô tão confusa com a Nara. Eu só posso me juntar à reclamação com ela. Porque assim, ó, eu não tenho muito saco para umas conversas geracionais. Tipo, milênio faz isso, geração Z faz isso, geração Q faz sei lá o quê. Porque para mim isso é tudo termo mercadológico e forma de vender coisas para gerações diferentes. Eu acho uma palhaçada, é um papo bem chato, generalista, que não faz muito sentido. Mas eu confesso que volta e meia eu tendo a ter uma visão positiva da nova geração. Na minha cabeça, eu acho que eles são muito mais engajados, muito mais empáticos, muito mais inclusivos em várias coisas. E eu acho que muitos são mesmo. Mas eu acabo vendo que isso é uma generalização besta também da minha parte. Talvez seja culpa do meu algoritmo do TikTok, que está muito bem direcionado, que me dá essa falsa impressão que os jovens estão assim, muito mais preocupados com as coisas que realmente importam. Mas isso acaba assim que a gente começa a ver as contradições, né? Tem muito jovem que se preocupa com saúde? Tem, por exemplo. Mas tem muito jovem que tá fumando cotonete e bebendo tinta. Então não tem muito jeito. A gente vai estar sempre sujeito a esse tipo de coisa. Eu espero que não, né? Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade para abandonar essas coisas que são tão banais, fúteis e preconceituosas. Mas a gente não pode se iludir achando que a nova geração já vem aí toda um brinco, uma coisa maravilhosa. Porque, como a Nara mesmo disse, a gente tem choques de realidade quando a gente escuta cada coisa absurda. E esse povo ainda tá usurpando os nossos símbolos, os nossos signos, que muitas das vezes a gente usa para se reconhecer. São estereótipos? São. Mas às vezes eles nos ajudam em algumas situações. Então, sou contra jovem de cabelo colorido e anel de coco conservador. Tenho dito. Agora vamos para a minha reclamação, né?
Eu citei o TikTok ali, falando que meu algoritmo não tá muito bom, não sei o quê, mas é uma mentira, porque volta e meia o TikTok me manda umas coisas nada a ver. E uma das coisas que eu vejo que me irrita absurdamente é o famoso humor de casal. Geralmente são héteros cis que estão ali no humor de casal, fazendo uma coisa específica. Isso não é um ataque a ninguém específico, mas é um humor que eu considero muito hétero, que é um humor tipo assim, ai, meu marido deixa a toalha na cama. Teve um outro dia, inclusive, que eu vi uma mulher hétero, cis, fazendo um bolão de quantos dias ia demorar pro marido dela jogar uma embalagem de sabonete que ele deixou em cima da pia. Aí isso vira humor e piadas de casal. Gente, isso vai muito além de eu namoro uma pessoa organizada e eu sou desorganizada, ou vice-versa. É muito além disso. E nesses vídeos tem muita gente que vai comentar, achar engraçado, falar homem é tudo igual, só muda de endereço. Tem gente que sorri, tem vários tipos de comentário. Mas tem muito comentário falando que esse cara tá procurando uma mãe e não uma esposa. Só que eu fiquei refletindo sobre isso e é uma coisa que eu nunca gostei muito também não. Eu vi uma gringa falando sobre isso e eu concordo muito com o ponto de vista dela. Isso não é comparado a uma relação de mãe e filho. Primeiro, que seu filho, quando você está ensinando alguma coisa, ele está aprendendo a viver. Então, você acredita em algum momento que ele vai assimilar aquela tarefa que você ensina. E esses caras, o que eles estão fazendo é te colocando numa situação de servidão. Eles acham e agem como se você deveria servir eles. Que exagero. Gente, não é exagero, é as coisas como elas são. Aí o povo fala, mas esse é o jeito dele, o que eu vou fazer? Meu marido não vai mudar. Será que é mesmo? Será que é o jeito dele mesmo? Pra mim, é sempre uma escolha. Você acha que, por exemplo, seu marido deixaria um papel jogado em cima da mesa do chefe dele? E o chefe dele ia olhar e falar, esse é o jeito do Pedrão. Tudo bem. Esse é o jeito dele. Não é assim que acontece. Um outro que eu vi é a mulher falando, quando você arruma todas as suas filhas pra sair, esquece do marido. Esqueceu de arrumar o marido. Cara, essa pessoa não se arrumava antes sozinho? Isso é muito estranho. E, de certa forma, eu falo assim, não, mas a mulher gosta de cuidar. Ela tem uma falsa sensação, meu ponto de vista, de controle. Então, ela acha que ela tá com controle na situação, porque ela que tá arrumando todo mundo. Mas, na verdade, ela tá servindo a todo mundo. E isso é uma tarefa não remunerada. Como diria a brilhante Silvia Federici, o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Aí tem um clássico também. A mulher ensinando como é que faz. Amor, é assim que passa pano. Aí ele vira e fala assim, mas eu sou ruim com essas coisas. Não é ruim com essas coisas. Não tem como ser ruim passar pano, sabe? Você não tem interesse. Porque imagina se a pessoa recebe uma tarefa simples nesse nível num trabalho e ela fala que não dá conta, que ela é ruim dessas coisas. Ia ser demitida por incompetência. Isso não acontece. E muitos se vangloriam disso, sabe? Elas acham isso um valor, acham isso engraçado. Isso vira humor novamente, o que eu não acho nem um pouco engraçado. O cara vai falar, eu não sei nem varrer. A pessoa simplesmente escolheu que aquilo não é pra ele. É um lugar de dominância do homem sobre a mulher. Quando uma mãe faz isso pra uma criança, é porque ela não tem competência ainda de fazer essa tarefa. Mas quando uma mulher faz isso pro marido, é porque esse marido se dá ao luxo de não fazer certas tarefas. E é interessante como geralmente essas tarefas são as tarefas domésticas, né? Que não tem interesse, não tem aptidão. Ele tem o poder de aprender a limpar uma casa, mas ele se acha muito bom para fazer isso. E mini tarefas, ele se acha muito bom para fazer isso, até mesmo jogar uma coisa no lixo. E quando a pessoa tem dinheiro, ela passa talvez essas tarefas para as pessoas que são pagas para fazer isso. E quando não tem, até mesmo quando tem dinheiro também, né? Não vamos falar que não acontece. Elas passam essa tarefa para suas esposas. Eles poderiam fazer essas coisas como cuidar da casa, mas eles escolhem não fazer. Esses homens não estão agindo como criança. Eles agem como se eles fossem superiores. É uma questão de poder 100%. Mas quando você está em uma situação de abuso de poder, que você não é paga por isso, você pode se sindicalizar, se unir com a classe de trabalho, reivindicar melhores condições, lutar pelos seus direitos. Mas quando isso é mascarado como humor de casal, eu acho engraçado, porque não é humor de casal. É trabalho doméstico não remunerado. Mas eu contei toda essa história só falando de uma mulher hétero-cis com um cara hétero-cis. Mas não se enganem. Por mais de uma vez, eu já vi esse estilo de humor de casal sendo representado por duas mulheres, por exemplo. Em uma, que ela representa esse simulacro do marido que não consegue, sei lá, deixar o pano, o tapete certo, ou jogar as coisas no lixo, ou qualquer coisa
que são básicas, e a outra que tá sempre estressada e arrumando tudo. Gente, por quê? Por que estamos repetindo padrões nocivos de poder e chamando isso de humor? Eu não consigo achar engraçado. Talvez eu seja chata para um cacete, mas para mim isso tem muito mais a ver com questão de poder que questão de humor. Mas é isso, gente. Geralmente eu faço Reclame Queer meio mais galhofa, né, e tal. Mas era uma reclamação que estava entalada aqui no meu âmago, então eu precisava falar sobre isso. Inclusive, quem quiser conversar mais sobre isso, é um assunto que eu quero falar mais, mas fica aqui só um começo de reclamação. Reclame a Queer. E não se esqueçam de mandar suas reclamações para mim por áudio, por texto, como você quiser mandar, pra gente continuar fazendo esse quadro. Se você gosta do Reclame Queer, participe pra gente ter o que comentar, ter áudio pra falar e divulgue bastante o episódio, manda pra aquele seu amigo, sua amiga que adora reclamar, que te manda um áudio que é um podcast, fala assim pra ele: por que você não manda pra um podcast de verdade? Participe de um podcast. Aí provavelmente vou receber um áudio do seu amigo reclamando que recebeu uma indireta pra mandar um áudio de podcast. Não sei, ficou meta. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$3 você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação e pauta: Letícia Martins. Edição: Nária Lívia. Esse episódio só foi produzido graças a Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paulo Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lília Lana, Angresso da Silva, Fernando Costa, Cássia Andrade e Natália Rocha. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters.